Irmãos, há algo muito sério na igreja atual, muito sério, que é a negligência. Está lá no último tópico, eu não vou entrar agora. Infelizmente, nós corremos um risco de talvez o maior pecado que o cristão possa cometer hoje não seja uma mentira, não seja outro ou qualquer pecado, não. O maior pecado que nós podemos cometer hoje, eu estou revisado, nós, é a negligência com o reino de Deus na terra. Ai, irmão Lucas, então não quer dizer que se eu não posso ser negligente com o reino de Deus na terra, eu tenho que vender tudo, sair para o mundo pregando? Não, não. Eu disse, usei o exemplo da irmã, usei o meu exemplo. Nós precisamos ser vasos de Deus moldados para que Deus nos use aonde nós estamos. E talvez um dos lugares mais difíceis do vaso se destacar como esses aqui estão destacando é dentro da nossa própria família. É verdade ou não é, queridos? Às vezes é o mais difícil. Quando eu digo destacar, não destacar por aparência, não destacar por beleza, não destacar porque eu vou mostrar como eu sou espiritual e santo, de forma alguma. É destacar porque nós vamos confrontar no mundo espiritual aquilo que não é de Deus, não somente com bom testemunho, não, mas com ações diretas. Irmãos, já é o último tempo da igreja na terra e mais do que nunca nós precisamos sair do comodismo e entender o propósito de Deus para a nossa vida. E eu estava orando a Deus ano passado, no começo do ano passado, eu estava orando, Senhor, eu sou da terra de Caeté, ninguém conhece Caeté. Eu sou de lá, fui nascido lá, morei alguns anos e vim para cá. Uma cidade pequena, muito gostosa de morar. E eu tenho muitos anos que eu não vou ver os meus parentes. Nós somos 3 famílias, 2 famílias na verdade, que é da minha mãe e do meu pai. E a do meu pai eu quase não vejo, uma família muito idólatra, né? Quase não vejo, respeito demais, eles me respeitam, mandam mensagem todos os dias e tal. Mas eu orando ao Senhor, passando pelo Senhor, quando eu for lá agora, nem que seja a última vez que eu vá, que eles fiquem com raiva de mim. Senhor, mas você está fazendo uma oração meio assim, meio errado? Não, irmãos, não estou. Porque Deus conserta, se ficar com raiva, Deus muda de novo. Nem que eles ficam com raiva de mim, Deus, mas eu preciso deixar a semente do Senhor lá. Mas deixar como eu nunca deixei. Eu preciso entender que este é o meu propósito. Eu não digo deixar eles com raiva de mim porque eles vão brigar comigo, eu vou afrontar a religião deles, de forma alguma. Irmãos, mas Deus tem estratégias extraordinárias para nos usar, desde que nós entendemos que Ele tem um propósito para nós e nos colocarmos diante desse propósito como vasos do Senhor. A pergunta que Deus faz nesta noite é: se pergunte, Deus, qual é o propósito do Senhor no meu lar? Qual é o propósito do Senhor na minha família? Qual é o propósito do Senhor no meu emprego? Qual é o propósito do Senhor com meus vizinhos? Qual é o propósito do Senhor na minha sociedade, na faculdade onde eu estou, na escola onde eu estudo? Nós temos que compreender e entender, amados, esse aspecto. Deus, Ele escolhe o propósito. Eu me lembro da história de Davi, quando nós entendemos o propósito. Samuel, ele foi ali, ordenado por Deus, Deus havia rejeitado Saul, para ir até a casa de Jessé. Ir até a casa de Jessé e consagrar o novo rei de Israel, do povo hebreu. Então ele vai a mando do Senhor. Chegando na casa de Jessé, ele vê os irmãos de Davi, homens que já eram até homens do exército do Senhor, ou exército hebreu da época. Então ele pega, ora e vai ungir. E Deus diz não. Vai ungir novamente, Deus diz não. Vai ungir novamente, Deus diz não. Samuel estava vendo com os olhos do homem, a própria Bíblia vai dizer, mas Deus estava vendo o coração. Deus já tinha um propósito na vida de Davi. Então ele pergunta: se acabaram-se os mancebos, ainda falta um. E onde está um? Esse está na... Preste bem atenção, a Bíblia vai dizer: ele está no campo, cuidando das ovelhas do meu Pai. Sabe o que é o problema, querido? Às vezes nós precisamos, nós cristãos, temos o defeito de achar que Deus vai levantar um profeta, pastor Meirelles,
Fala assim: eis que agora eu vou te usar em sua família. É para você pregar para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos. Não, você não vai fazer isso. Primeiro porque já está na palavra. E segundo, a palavra está sendo explanada através do pastor da igreja, que é a autoridade neste contexto. E de pregadores que tragam neste contexto. Ele não precisa usar um profeta para falar isso. Deus, então, Ele define o propósito para nós. Deus, Ele escolhe o propósito do vaso, e Ele escolheu o propósito para Davi. Mas Davi, antes mesmo de conhecer o propósito maior de Deus, ele já estava no propósito do seu pai, cuidando das ovelhas do pai. Nós não podemos esperar, amados, que Deus apareça como um anjo em sua casa à noite e fale: a partir de hoje faça uma campanha pela sua família, a partir de hoje faça uma campanha pelo seu filho, a partir de hoje faça uma campanha pela sua saúde, a partir de hoje faça uma campanha pela vida do pastor, do Xangri-Lá, do pastor Isaac e seus cooperadores. Não, queridos, Ele não vai usar um anjo, Ele não vai usar um profeta. A palavra do Senhor já é a maior revelação. Não existe outra profecia maior do que a palavra. É óbvio que creio na profecia, não só creio, como recebo se ela é de Deus, e verei cumprir porque ela é de Deus. Mas nestes casos, Deus não vai fazer isso, Deus já fez. Ele já nos mostrou o caminho, e Ele está nesta noite nos alertando a voltarmos por este caminho como vasos de Deus. Sermos formados por eles. Ele definiu um propósito. E Deus escolheu um propósito, que é servir Deus aqui na terra. Se nós somos peregrinos na terra, amados, será que Deus nos deu aqui um vale praia, pastor Diacono? Não deu nós num Cabo Frio, né? Arraial do Cabo, né? Estou vendo o estado de pessoas lá nas férias, né? Isso é bênção, né, irmãos? Não é pecado não, irmãos. Vai para a praia, né? Quem pode ir, vá, entendeu? Eu gosto mais da roça, sabe? Eu gosto mais da roça. Mas vai, em nome de Jesus, é bênção. Não é pecado não. Só que nossa vida aqui na terra não é o Arraial do Cabo e muito menos Cabo Frio. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições. Nós teremos dificuldades, irmãos, mas o próprio Cristo disse que Ele venceu. Nós também venceremos. Só que não basta vencer, irmãos, porque o que eu vejo como vaso é que parece que nós estamos cuidando só, como o pastor, um termo que ele usou aqui na quarta-feira passada, como ali a galinha dos seus pintinhos, né? É só o meu. Só que Deus não quer que você cuide só da sua casa. Irmãos, eu vi os maiores milagres da minha família, não foi quando eu cuidava do meu lar, por incrível que pareça, foi quando eu como se diz, me desgastava inteiramente cuidando de famílias de outros. Aí você vai falar assim: irmão, mas qual o risco de você perder a sua? Não, irmãos, eu estava cuidando da minha. Só que cuidando da minha, com algumas dificuldades que eu, nas minhas orações, nem estava se envolvido, porque não era tempo para prova. Mas enquanto isso também eu não larguei no propósito de Deus. Já falei assim: não, já que não está dando certo, eu vou deixar o propósito de Deus aqui e vou cuidar só dos meus. Quem disse que eu tenho força para cuidar dos meus? Como vaso, eu não tenho força. O texto está dizendo: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. A força não é minha, a força é do tesouro que está em mim. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que entender que é tempo de buscarmos uns pelos outros. Eu amei quando vi no grupo lá do Xangri-Lá, os irmãos colocando em oração, e outros já colocavam mensagem: nós vamos orar, vamos entrar em oração. O pastor não só lá na sexta-feira, vamos estar lá, se os irmãos quiserem, uma visita. É isso que nós precisamos fazer como igreja, para alcançarmos estes, e como este jovem tirou a vida, não haja outros e eles venham para formar um conjunto de jovens do Xangri-Lá, para agregar o ciclo de oração, não para encher a igreja, não, porque a igreja passa, isso é tempo, mas para encher os céus e esvaziar o inferno em nome de Jesus. Nós temos que compreender essa realidade, amados. Essa é a realidade que o Senhor nos coloca. Deixa eu acelerar aqui, queridos. Tópico 3 diz: Deus enche o vaso. No tópico 4 vai dizer: Deus usa o vaso. E o tópico 5: Deus pode refazer vaso. Repita comigo. Eu vou falar, os irmãos repitam depois. Deus enche o vaso. Deus enche o vaso. Oh, aleluia. Sabe uma coisa que eu admiro em ser cristão?
quando eu prego, às vezes na rua, com alguma pessoa, que a única religião que o Deus como Deus se revelou, depois ele se revelou como Deus aqui na terra, na pessoa de Cristo. E depois ele se revelou como Deus com o próprio Espírito Santo. Vai ter a missão, né? Com o próprio Espírito Santo em nós. Oh, queridos, para pensar. O tesouro que está em mim, em você. Poxa, temos que valorizar mais, meus queridos, o que Deus nos deu. Eu lembro de uma missionária, uma vez que fiz uma viagem aqui para Moedas. Ela é uma missionária do Rio de Janeiro. E ela falou com tanto amor, e eu não consegui jamais esquecer disso. Ela falou assim: a maior dádiva de uma pessoa na terra, a maior dádiva de uma pessoa na terra, não são os dons, não é o ministério, não é você ganhar almas para Jesus, embora tenha que ser feito, porque ela é uma missionária. A maior dádiva é você ter Deus em você. É o seu nome está escrito no livro da vida, porque o próprio Deus escreveu. Vamos colocar de uma maneira aqui simbólica, com suas mãos. Você já parou para pensar, irmãos, o quanto isso é maravilhoso? O próprio Deus escreveu o seu nome no livro da vida, e ele fez mais. Ele, como Deus se revelou, ele, como Deus veio à terra, ele, como Deus está em mim, em você, na pessoa do Espírito Santo. E quando a Bíblia diz que nesse tópico vai dizer que Deus enche o vaso, nós aprendemos que a nossa doutrina pentecostal da Assembleia de Deus, ou de qualquer pentecostalismo, nós acreditamos nos dons de cura, nós acreditamos nas profecias, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo. E quando nós somos uma pessoa que aceitamos a Cristo e recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós então recebemos o quê? Nós aprendemos um revestimento de poder. Então Deus está literalmente enchendo o vaso. Mas, gente, nós vamos ser honestos. Se estiver errado, você pode me corrigir, pastor Isaac. Se eu for de doutrina, eu tem total liberdade. Vamos ser honestos. Será que Deus nos encheu para que nós simplesmente falássemos em línguas estranhas? Será que esse é o objetivo de nós sermos cheios? Queridos, o objetivo de nós sermos cheios não é nós falarmos em línguas. Ah, meu irmão, mas eu amo falar em também não. Nossa, eu amo. Como eu gosto. Às vezes Deus toma a gente fala em línguas durante minutos, às vezes até hora, durante horas em línguas estranhas. Deus nos concede hinos em línguas estranhas e depois nos dá a interpretação daqueles hinos. Eu já vivi essa experiência. É fantástico, irmãos. É algo que nos edifica, nos dá graça para caminharmos léguas, vamos dizer, na vida espiritual. É muito bom sentir a presença de Deus, mas Deus não nos encheu para que nós falássemos somente em línguas estranhas. Deus nos encheu para nós usar, que eu estou ocupado. Deus nos enche para usar. Deus usa o vaso. Deus, ele enche o vaso, porque ele quer usar o vaso, como diz o tópico 4, Deus usa o vaso. Eu vou dar um outro exemplo. Aqui tem dois militares. O senhor já é reformado? Pastor Meirelles, evangelista Meirelles, pastor Meirelles já é reformado. Pastor Isaac está na ativa. Ele fala, né, na ativa. Queridos, se ele sair da casa dele quando ele vai para o batalhão, ele chega, sabe como? Eu estou aqui não de terno e gravata, nem isso. Chegando no batalhão de gravata, eles acharam que ele é o promotor, né? Mas ele vai com a roupa simples dele, chega lá, vai no armário, veste a sua faca. Então ele se revestiu de autoridade. Mas eu quero dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo que um dia ele ia para lá. Aconteceu um pequeno acidente em um cruzamento de 4 vias. E aí ele é militar por si só, já está no instinto do militar. Ele vai tentar resolver aquele problema. Precisa parar o trânsito de todos os ângulos. E o pastor Isaac então desce. Eu sou só como exemplo, pastor. Ele desce aí e tenta parar, mas ele está normal. Os carros vão parar, irmão? Vão, mas vai ter dificuldade, não vai? Um ou outro vai parar, e os outros perigosos vai passar por cima. Vai ter dificuldade. Agora, se o pastor Isaac chega naquele sinal, está indo, e ele está revestido da autoridade. Eu vou repetir isso. Deus enche vaso com propósito. Ele está revestido
de autoridade. Quando ele descer do carro, todos que estão dentro do carro, a 10 metros, 3 metros, bater o olho na autoridade, já vai reduzir. Todos vão reduzir, e ao sinal dele, todos vão. Oh, irmãos, isso é tremendo. Deus, ele enche o vaso, ele reveste o vaso de autoridade com um propósito. Temos um propósito de Deus na terra, e não é para nós desfilarmos. Olha como eu não vou mentir com os irmãos. Eu me arrependo de não ter me tornado militar, meu pastor Menezes. Eu tive uma oportunidade, na época meu filho me chamou, vamos fazer o concurso. Eu fiquei na indecisão, ele fez, e hoje é militar, eu me arrependo. Porque é chique, não é, irmãos? É chique. Eu ia estar hoje me sentindo. Eu não sei o pastor Isaac, uma pessoa simples e humilde, mas eu ia me achar. Eu, dentro, lógico, da promoção de cristão, né? Eu ia me achar. Eu ia estar com assim, nossa Deus, eu sou militar. Eu sou autoridade, não só de Deus na terra, mas eu sou autoridade na terra também. E ele ainda tem os dois têm dois patamares, né? A Bíblia diz que eles são embaixadores do Evangelho na terra. Também são autoridades. Voltando para o contexto, Deus, ele nos reveste de autoridade. Então nós temos que usar essa autoridade quando for necessário. Talvez você está vendo um problema na sua família, e você está vendo uma pessoa falar assim: estou passando por isso. Chama essa pessoa e fala assim: aqui, ó, você está passando até hoje, porque o Deus que está dentro de mim, porque não sou eu, é o Deus. Chama Deus para a briga, irmãos. Como é que faz isso, irmão Lucas? Diaconário, Davi, quando foi uma briga lá com Golias, ele falou o quê? Tu vens para mim com espada e escudo, mas eu vou em nome do Deus de Israel. Oi, irmãos. Se você for na sua força de vaso, você vai bater, vai quebrar, vai trincar, vai ter que se refer de novo. Mas se você olhar para o texto que diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz: temos, porém, em esse tesouro em vasos de barro, esse tesouro. Ele nos revestiu para que nós somos usados por Deus dia e noite. Aonde que nós estivermos, nós somos instrumentos de Deus na terra, para propagar as boas novas. Porque ao final de contas, que boas novas é essa que nós não temos o prazer de falar dela? Um dia eu questionado na igreja que estava, um tempo atrás, nós tínhamos um trabalho lá chamado Lar de Paz. E às vezes, toda semana era bem corrido, principalmente nos primeiros 6 meses. Eu trabalhava com missão, pedi ao pastor licença, ele permitiu. Nós fomos todas as semanas durante 6 meses. A igreja estava precisando disso na época. Nós fizemos, foi uma bênção. E alguns irmãos perguntavam assim: irmão Lucas, eu vejo o senhor toda semana, esse Lar de Paz e assim, irmão, não tem mérito em mim, não. Nenhum. Eu não aceito esse elogio e nem recebo esse mérito. Sabe por quê? O amor de Deus me constrange. Irmãos, eu posso falar por mim, eu sou o mais miserável dos pecadores, sem falsidade, sem demagogia nenhuma. Olha de onde que nós viemos, nós não éramos nada, mas Deus nos constrangeu e nos tornou vasos de honra. Honra essa que eu, por exemplo, estou aqui, não somos dignos. Falo por eles porque eu tenho certeza que eles veem da mesma forma, mas Deus nos revestiu para usarmos, nos usarmos para servir a igreja e os que virão em nome de Jesus. Oh, aleluias. Vamos caminhar para o fim aqui, queridos. Deus enche o vaso e Deus usa o vaso, ele é o exemplo. E Deus, ele pode refazer o vaso. Ainda em Deus usa o vaso, rapidamente, queridos. Nós temos tanto que nos colocar na brecha. Me parece que foi em 2005 ou 2006. Se não me engano isso. Eu estava numa fase da minha vida espiritual, eu estava em pecado, não Deus, mas que fase que a gente está com só Jesus. É difícil, mas as coisas não acontecem para a gente ora, o Senhor parece que se fechou. E orando a Deus, eu sempre gostei muito de evangelizar, de pregar a palavra e tal. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Parece que eu pedi o gosto de falar do amor de Jesus. Não estou conseguindo orar, com dificuldade de jejuar, mas ainda estava orando um pouco, e o pouco que eu orava, ainda clamava nesse contexto. Eu lembro que orando ao Senhor, orando, aí surgiu um convite para cá até mesmo, um casamento de uma prima minha. Eu orava ao Senhor me usa. Só que eu não sei o que está acontecendo, parece que eu estou travado, eu quero uma oportunidade de falar de Jesus, não surge ninguém, às vezes eu vou atrás e parece que entra alguns imprevistos, algumas